quebra o galho para mim? Eu falei, quebro. Escreve a coluna de manhã. Eu falei, putz, a televisão é o grande assunto das mídias sociais. Você é um cara recém-casado, com filhos, você falava, meu Deus, será que eu volto hoje? E o Boni saiu um pouquinho e na porta tinha um visor de vidro, ele deu uma olhadinha lá dentro, ele passa pela gente, Orlando Macrini, que era um assessor direto do Silvio Santos, né? Todo afobado, esbaforido. Olá, eu sou Amanda Vieira e a partir de agora vamos dar início ao programa Boas Histórias da TV. Aqui você vai conhecer histórias de antes, durante e por trás dos bastidores. Sucesso do norte. YB. Boa noite, amigo. Me desarroista. Isso é arrependimento matar. Informações. Quinta década. As mulheres se reuniram. Às vezes a gente assiste coisa. Ganhou R$100. Pareceu microject. Importância pra elas do que... Que isso, meu? Gente, vocês não podem acreditar nessas fotos. E olha, hoje a gente está com um convidado para lá de especial, Flávio Rico, que é, assim, referência total na tela mágica de todos os tempos. Ele sabe de tudo e um pouco mais, e é esse um pouco mais que a gente vai querer saber também. Flávio, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa. Prazer é meu. Eu e toda a equipe aqui estamos lisonjeados de ter você no nosso programa. Prazer é meu, que honra abrir essa série aqui. Agradeço muito o convite de vocês, estou à disposição. Vamos falar de televisão, que é gostoso, né? Exatamente. Flávio, você de televisão, você já passeou por várias emissoras, rádio, já lançou livro, mas a minha pergunta é a seguinte, quem que é o Flávio Rico? Sou eu. O temido Flávio Rico. Sou eu. Na verdade é o seguinte, eu comecei no jornalismo muito cedo, eu comecei no jornalismo esportivo. O narrador era o Hermano Henning, para você ter uma ideia. E eu era repórter de campo. Passei por algumas emissoras de rádio, fazendo futebol e tal. E aí eu fui convidado pelo Ferreira Neto para trabalhar com ele e ser assessor de imprensa do Marcos Lázaro, que na ocasião era o maior empresário artístico que o Brasil tinha. Tinha como contratados Elis Regina, Roberto Carlos, Simonal, Ronifon, Zimbo Trio, João Bosco, enfim, todo mundo era contratado do Marcos. E eu passei a fazer assessoria dele lá. No meu tempo de faculdade, no meu tempo de você fazer essa opção na tua vida, os teus pais queriam que você fizesse ou engenharia, ou medicina, ou direito. E não era muito minha praia, entendeu? Tinha até o exame vocacional. Eu fiz o exame vocacional, deu jornalismo. E deu jornalismo. O Ferreira Neto, ele tem uma participação boa aí nesse seu começo, não tem ou não? Total, tudo que eu sei aprendi com ele. O Ferreira, eu tinha alguns meses de trabalho com ele, e ele tinha uma coluna diária de televisão na Folha da Tarde. Aí um dia ele me liga uma tarde, meio de tarde, assim, fala assim, quebra o galho para mim, era o que ele mais falava para mim. Quebra o galho para mim? Eu falei, quebro. Escreve a coluna de manhã. Eu falei, putz, né? Só isso? Um deadline assim curtíssimo. Não, e eu escrever não era nada, porque naquele tempo não tinha computador. Então você tinha que escrever a máquina. Claro que eu tinha as informações, porque eu estava já metido no meio e tal. E aí com o Ferreira Neto eu fui aprendendo tudo. Fui dirigir o programa dele em 1978 na Record. Ainda era ditadura e nós fomos lá fazer um programa de fim de noite, que seria um talk show, mas que acabou virando um programa de entrevista política. E numa época complicada, tinha ameaças, tinha um negócio chamado CCC, que era Comando do Caça aos Comunistas, que toda noite ligava lá e falava que ia estourar uma bomba. Meu Deus! Porque eles faziam isso mesmo, eles invadiam os teatros, acabavam... Mesmo? Não era só... espetáculos de Chico Buarque, vários deles, Ruth Escobar, foram invadidos, entendeu? E o meu medo era esse. O programa Ferreira Neto pela sua rede Record de televisão. A CNVR está inteiramente às suas ordens. Se o senhor tiver um carro roubado, que eu não desejo, ligue para a CNVR. Você falou aí de família, assim, você tem 2 filhos. Tenho 2 filhos. E eles também
estão envolvidos com TV de alguma forma? Os dois filhos meus trabalham com televisão. Um é diretor de programas e o outro trabalha na área comercial. Ah, e que emissora? Trabalham junto com você ou não? Não, na TV Globo. TV Globo? É. Ah, um é casado com uma apresentadora. Com a Eliana. Com a Eliana. Do SBT, isso. Ô Flávio, qual que foi a primeira estação de TV? Que eu trabalhei? É. Foi a TV Globo. TV Globo? Foi quando a Globo montou o departamento de divulgação dela. Foi nessa ocasião, inclusive, que aconteceu uma história curiosa comigo. Ah, histórias! Vou contar Conte, essa história conte! para você, vou contar. Conta. Eu estava num dia qualquer lá, nós combinamos, o Ferreira me chamou para almoçar com o Boni e o Luiz Guimarães, que era o diretor da TV Globo São Paulo. E a gente ia almoçar, e fomos até, no Jardim de Nápoles, que existe até hoje, né? Aí descemos um elevador que tinha na TV Globo, a TV Globo ainda era na Marechal Deodoro, e o elevador era 1,5 por 1,5, se tanto, e nós os quatro lá dentro descemos no térreo, o hall ali, aí estava gravando o Moacir TV, e o Boni saiu um pouquinho, e na porta tinha um visor de vidro, ele deu uma olhadinha lá dentro, mas ele não olhou nem 2 minutos. Eu vi que ele ficou olhando, aí ele falou para o cara lá da segurança, abre a porta, por favor. O cara abriu, ele não falou muito com essas palavras, não, mas abre a porta. Aí entramos, ele falou, pode parar, pode parar. E quem estava dirigindo era o Hilton Franco, que foi um craque. E televisão também sabia tudo. Era Moacir TV, estava lá no palco também a Miriam Rios, que era ajudante do Moacir no programa, e o Boni começou a enumerar os erros que ele estava vendo ali. Erros de iluminação, de posicionamento de câmera, sabe, das entradas da Miriam, do muito comportamento atento, do Moacir. Falou, vamos parar. Aí o Wilton falou, vamos parar, a gente grava amanhã. E aí parou a gravação. E tudo que ele falou, na verdade, estava correto. Entendeu? Eu tive a facilidade de ter um amigo muito grande, um dos maiores amigos que eu tive na vida, ele já faleceu, chamado Edivaldo Pacote. E ele era assessor direto do Boni na Globo. E o Boni, ele se dirigia aos funcionários dele, as ordens que o Boni distribuía eram por comunicado, e eram verdadeiras aulas de televisão. Ô Flávio, tem uma história de uma trinca que é no horário nobre, assim, foi criação dele isso, não é? O Boni criou o tripé de programação, uma coisa que veio da Excelsior, que lá não foi possível fazer, que era a novela das 6, telejornal, novela das 7, telejornal e novela das 8. E ele que criou esse tripé de programação que dizem que é a coisa mais imbatível da televisão. E é, né? Né? Dá resultado, até hoje dá resultado. Não desmontaram isso, né? Sinal que funciona. Né? Flávio, você publicou um livro duplo, né? De TV, que eu estava até dando uma olhadinha, aquele lá. Conta um pouquinho pra gente. Então, esse livro foi uma ideia do Fausto Silva. Ele reuniu no almoço Zé Armando Vanucci e eu. Nós não éramos próximos, nos conhecíamos, mas não éramos amigos próximos, viemos a ser depois. E deu a ideia, vocês têm que escrever a enciclopédia da televisão brasileira. A gente achou a ideia legal, né? Mas aí fomos pensar, enciclopédia é um negócio muito amplo. Você tem que entrar em todos os detalhes. De A a Z. Não, você tem que entrar em todos os detalhes. E aí a gente decidiu fazer a biografia da televisão brasileira, que já foi um trabalho complexo, porque resgatar o começo da televisão aqui, isso em 1950, não tem nada de documento, entendeu? O que você tinha como documento é o testemunhal daquelas pessoas que viveram aquela época. Né? Vida Alves, Lima Duarte, e Dalila de Oliveira, que está aí até hoje, Lolita Rodrigues, sabe? A gente foi setorizando a televisão e contando a história desses setores desde o começo até 2017. Ô Flávio, nosso programa aqui é Boas Histórias da TV. Conta uma que você viu ou que você viveu, assim, uma boa história pra gente. Tem várias, né? A televisão é rica em histórias, por exemplo. Teve uma que eu estava no SBT, inclusive, trabalhando ao lado de uma das pessoas que está aqui presente,
E nós estávamos tomando um café e fumando lá do lado de fora do SBT. Aí passa pela gente Orlando Macrini, que era um assessor direto do Silvio Santos, né? Todo afobado, esbaforido, com o paletó na mão. Onde você vai, Macrini? Assim, correndo. Vou na casa do Silvio. Só? Vou só na casa do Silvio. Mas o que aconteceu? Não, ele vai me mandar embora. Eu falei, bom, ué, você vai lá para ser mandado embora? Ele ligou aí, porque ele pediu para gravar o piloto que nós gravamos aí, né? E eu gravei tudo direitinho, dei a fita na mão dele. Ele levou a fita para casa, mas chegou em casa, ele não está conseguindo assistir, disse que a fita está apagada. E ele avisou a minha secretária que ele vai mandar, a Zilda, que ele vai me mandar embora. Porra, Macrini, calma. Você vai sair daqui da Anhanguera e vai lá no Morumbi, 3h30 da tarde, vai com calma. Ele suando. Ele vai me mandar embora, vai me mandar embora. Aí foi, né? Tchau. E a gente, no outro cigarro que nós estávamos fumando, ele chegou de volta, né? Umas duas. Pô, e aí, Macrini? Não, deu tudo certo. Como que foi? Não, ele rodou a fita até o fim, aí ele não conseguia assistir. Eu só botei a fita e ele assistiu. Mas ele, mesmo assim, ele me deu umas broncas lá, mas tá tudo bem. Coisas de Silvio, né? Tem muitas de Silvio. Olha, a história aí é que não falta, mas conta mais uma pra gente. O Silvio, por exemplo, você tem outra que ele chega, agora não mais, mas ele chegava toda segunda-feira para gravar no SBT, chegava com aquele carrão verde e branco nele, né? Branco com forro verde lá. Ele que sempre dirigia o carro dele? Era, até então era. Agora não mais. Aí ele bicava o carro lá, vinha o palito, pegava o carro dele e virava o carro dele, deixava só para sair. Mas na segunda-feira, ele e a Raimunda, o palito e a Raimunda, saíam para fazer umas compras, né? E aí eles compravam bife, leite, pão, ovos, né? E aí para o Silvio cozinhar no camarim. Ele fazia o próprio almoço dele lá. É mesmo? E todo dia ficava aquele cheirinho de bife lá dentro, de ovo, de queijo e tal. Aí ele comia e tal e começava a gravar. Na sexta-feira ele saía com o saquinho que sobrou de bife. Não! Pra levar para casa? Sensacional! Ô Flávio, assim, a humanidade, o mundo está de ponta cabeça, a gente não sabe para onde vai, onde caminha. Mas na televisão, para onde você acha que caminha a televisão? A televisão aberta é imbatível no Brasil, porque é a única opção gratuita do povo brasileiro, do povo de A a Z. De qualquer lugar onde ele estiver. Basta ele pegar um controle remoto, ele vê um telejornal, um filme, um musical, uma novela, tudo de graça. Entendeu? Ao passo que se você quiser assistir um streaming, você tem que pagar. Sim. A televisão é o grande assunto das mídias sociais, das redes sociais. Os artistas continuam sendo os grandes assuntos. Então, a televisão no Brasil ela não acaba. O que pode acabar, o que pode se acomodar, é a vida de algumas emissoras, entendeu? Entendi. Tem umas mais poderosas e outras nem tanto. Entendi. Ó, eu poderia ficar aqui a tarde toda ouvindo as suas histórias. Obrigado, foi um Mas prazer. para finalizar aqui, o que representa para você a TV? É tudo, né? Meu ganha-pão. Desde que eu me conheço por gente, a televisão sempre esteve presente na minha vida. Primeiro, como moleque, assistia televisão, desenho do Pica-Pau, o Circo do Arrelia, Sítio do Pica-Pau Amarelo, e fui crescendo, fui sempre muito fanático por esporte, por transmissão esportiva, sabe? Você acha que você é mais temido ou mais respeitado? Nunca pensei nisso, eu acho que não, eu acho que nem uma coisa nem outra. Quando o Flávio passa assim, as pessoas eu espero que seja respeitado, claro, não temido, claro, entendeu? Porque eu não faço nada para ser temido por ninguém, eu não, sabe? E outra coisa, nessa minha vida de televisão, eu fiz muitos amigos, eu não tenho fonte, entendeu? As pessoas conversam comigo, entendeu?
Eu tenho uma coluna diária, que é enorme essa coluna, né? Dá trabalho para fazer. Mas eu levanto todo dia sem nada na cabeça e entrego uma coluna pronta no final da tarde. Então, sabe, eu aprendi a trabalhar com isso. Legal. Flávio, muito obrigada pela sua participação, por dividir as suas vivências, as suas boas histórias aqui. Prazer é meu. Muito obrigado, foi uma honra ser convidado por vocês, tá bom? Obrigada. E à disposição. O programa Boas Histórias da TV acaba por aqui, mas eu aguardo você no próximo encontro.